Olá, amado, a abundante graça e gloriosa paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam com teu espírito hoje e sempre. Amado, você sabia que você tem um dono? Aleluia! Se você aceitou e confessou o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, amados, hoje você tem um dono. O apóstolo Pedro escreveu em sua primeira carta, no capítulo 2, no verso 9, um dos versículos mais bonitos que evidencia quem você é hoje no mundo. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não tinham identidade como povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não haviam recebido misericórdia, agora receberam a misericórdia de Deus. Sabe, amados, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Deus tem a nossa propriedade, Ele nos comprou. Amados, nós fomos comprados por um preço altíssimo. O preço pago pela minha vida, pela sua vida, foi o sangue de Jesus. Ei, Jesus te substituiu, me substituiu naquela cruz. Quem tinha que estar cravejado naquela cruz éramos nós, por conta dos nossos pecados, das nossas iniquidades, mas Ele não teve por preciosa a sua vida, nos assumiu o nosso lugar e morreu por nós. E pagou um alto preço para comprar as nossas vidas, para que nós fôssemos limpos, perdoados, justificados. Ei, amado, você tem um dono e esse dono é o Senhor. Você é propriedade exclusiva de Deus. Paulo disse aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 6, versículo 20, que nós fomos comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Se nós voltarmos um pouquinho, Paulo, nesse capítulo, aos Coríntios, ele está falando que o nosso corpo também pertence ao Senhor. Aleluia! E que nós devemos honrá-lo com o nosso corpo. Em Romanos, Paulo inicia a carta dizendo que ele é escravo de Jesus Cristo. Ele fala, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, enviado para anunciar as boas novas de Deus. Significa que a Paulo entendia, amados, que ele era um servo, que ele tinha sido comprado e que ele tinha um dono, e este dono era o Senhor. Amado, por que eu trouxe essa convicção de que somos propriedade de Deus? Porque, amados, o que está escrito na palavra acerca das nossas vidas é uma verdade absoluta. E quando nós falamos sobre uma vida de santidade, sobre uma vida separada, sobre uma vida em que nos separamos do mundo para andar em comunhão com o Senhor, nós às vezes olhamos para as circunstâncias do mundo e pensamos que não temos condições, de fato, de vivermos separados, de viver não mais dominados pelo pecado. Paulo disse aos Romanos no capítulo 6, amados, que de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Amados, se nós prosseguirmos nesse texto, no versículo 6, está escrito que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado pelo pecado. Se morremos com Cristo, cremos que com ele viveremos. No versículo 10 está escrito que, quanto a ter morrido de uma vez para o pecado,
Mas quanto a viver, vivemos para Deus. Amado, hoje você vive para Deus. Assim considere o seu corpo morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, não mais seja dominado pelo pecado. Sabe por quê, amados? Porque você nasceu em Cristo, você ressuscitou juntamente com Cristo para reinar em vida, para andar em novidade de vida. O seu corpo mortal foi crucificado juntamente com Cristo para que o pecado fosse morto. Amados, hoje você pode ter domínio. O pecado não pode mais te dominar, porque você não está debaixo mais da lei, mas debaixo da graça, e a graça te sustenta, e a graça opera em você toda a fortaleza necessária, amado, para que você não volte mais ao jugo da escravidão. A finalidade da graça, o favor imerecido, a fortaleza do Senhor é para que você permaneça como servo do Senhor, obedecendo a Ele. Amém, amado? Não volte mais ao jugo da escravidão. Tenha na sua plena convicção, está escrito na palavra do Senhor, isso está escrito é uma verdade a respeito da minha vida, da sua vida, porque o pecado, Romanos 6,14, o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluia, aleluia, amém, amado? Ande como propriedade exclusiva do Senhor. Você pertence a Ele, a graça dele está sobre você, o Espírito dele habita dentro de você, para que você possa ser fortalecido na força do poder dele e avançar e crescer e ser aperfeiçoado até que você chega a perfeito varão em Cristo Jesus. Amém, amado? Ama a sua vida, permaneça firme, inabalável e indesistível na fé. Beijo enorme no seu coração.